Você está cega ou é simplesmente estúpida? A voz de Beatriz Vargas cortou o silêncio do escritório como um chicote. Um silêncio mortal caiu sobre as mesas. Todos os teclados pararam. Helena, vestida com uniforme cinza de faxineira, olhou para a pequena poça de café no sapato branco impecável de Beatriz. Sua mão ainda tremia, segurando a bandeja vazia. Sinto muito, senhora. Foi um acidente. Um acidente. Beatriz riu, um som sem humor. Um acidente que vai custar seu emprego. Sabe quanto custa este sapato? Claro que não. Custa mais do que você ganha em um mês. Sua inútil. O rosto de Helena permaneceu neutro, mas uma fúria gelada começou a se formar em seu peito. Ela observou os rostos ao redor. Seus colegas, os funcionários do escritório, todos olhavam para baixo, para suas telas, para qualquer lugar, menos para ela. O medo deles era palpável. Eu posso tentar limpar, Helena ofereceu em voz baixa, mais para testar os limites da situação do que por esperança. Limpar. Beatriz Zambu. O volume de sua voz subindo. Você vai tocar no meu sapato com suas mãos imundas. Não me faça rir. Você está demitida. Agora. Ela apontou um dedo com a unha perfeitamente esmaltada para a porta. Pegue suas coisas. Ah, espere. Você não tem nada aqui, não é? Apenas seu esfregão e sua incompetência. Um jovem analista no canto ousou erguer os olhos, uma expressão de pena em seu rosto, mas rapidamente desviou o olhar quando Beatriz o fuzilou com os olhos. O que foi, Ricardo? Tem algo a dizer? Ela rosnou para ele. Não, senhora. Nada, ele murmurou. Encolhendo-se em sua cadeira. Beatriz voltou sua atenção para Helena. Uma satisfação cruel brilhava em seus olhos enquanto ela abria sua bolsa de grife. Ela tirou algumas notas amassadas de R$ 50 e as jogou no chão, perto dos pés de Helena. As notas se espalharam sobre o piso polido. Aqui. Para o seu acidente, disse Beatriz, sua voz pingando desprezo. Considere isso sua indenização. Agora, suma da minha frente. Você está contaminando o ar. Helena não se moveu para pegar o dinheiro. Ela simplesmente olhou para Beatriz. Um olhar longo e vazio que pareceu incomodar a gerente por um segundo. Uma estranha premonição percorreu o corpo de Beatriz, mas ela a afastou com irritação. Era apenas uma faxineira. Um nada. Sem dizer mais uma palavra, Helena se virou e caminhou lentamente em direção à saída, suas costas retas. Cada passo era deliberado. Ela não sentia a picada da humilhação. Sentia o frio cortante de uma decisão se solidificando. Aquilo não era sobre um sapato manchado de café. Era sobre o veneno que corria nas veias daquela empresa. Um veneno que ela, e somente ela, poderia extirpar. A faxina seria muito, muito maior do que qualquer um imaginava. Arthur, sou eu. A voz do outro lado da linha estava cheia de pânico. Senhora Alencar. Onde a senhora está? A segurança me ligou. Disseram que uma funcionária da limpeza foi demitida do andar de marketing de forma escandalosa. Eu não consegui contatá-la. Helena sentou-se em um banco de praça do outro lado da rua, o imponente prédio da Império Global espelhado em seus óculos escuros. Fui eu, Arthur. A funcionária da limpeza era eu. Um silêncio chocado se seguiu. Meu Deus! Beatriz Vargas. Eu avisei que ela era um problema. A senhora está bem. Devo enviar a segurança para buscá-la. Estou ótima. Melhor do que nunca, disse Helena, sua voz desprovida de qualquer emoção. E não mande ninguém. Quero que você faça exatamente o que eu disser. Não cancele meu disfarce. Mas, senhora, e a demissão. A demissão foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Abriu meus olhos, continuou ela. Estenda minha licença médica por tempo indeterminado. Para todos na empresa. Helena Alencar continua se recuperando no exterior. Arthur hesitou. Mas a reunião anual de acionistas é na próxima semana. A sua presença é fundamental. E eu estarei lá, ela afirmou, sua voz tão dura quanto aço. Ninguém precisa saber disso até o momento exato. Até lá, eu tenho trabalho a fazer. Ela observou um segurança idoso saindo do prédio, o cansaço visível em seus ombros. Ela o reconheceu. Era seu Mário,
um homem que sempre a cumprimentava com um sorriso gentil quando ela era Lena. Arthur. Eu vim para cá para sentir o pulso da empresa. Para entender por que nossos índices de satisfação dos funcionários estavam caindo, disse ela, mais para si mesma do que para ele. Eu estava procurando por poeira nos cantos. Mas o problema é o mofo nas paredes. Beatriz Vargas não é a doença. É apenas um sintoma. Uma nova determinação endureceu sua voz. Preciso de uma lista. Todos os funcionários dos serviços gerais. Limpeza, segurança, copa. Quero os nomes e os contatos pessoais de cada um. Imediatamente. Sim. Senhor. E quanto a Beatriz. Quero o arquivo completo dela. Relatórios de desempenho, avaliações, reclamações. Tudo o que tivermos sobre ela. Quero saber cada passo que ela deu nesta empresa. Será feito, Sr. Alencar. Ótimo. Helena desligou o telefone. O sentimento de humilhação havia desaparecido completamente, substituído por uma clareza fria e afiada. Ela não estava mais apenas avaliando. Agora, ela estava caçando. O que começou como uma auditoria secreta havia se tornado uma operação de extermínio. Ela olhou novamente para o prédio. Não era mais seu legado. Era um organismo doente, e a cirurgia estava prestes a começar. Seu Mário. O velho segurança, sentado em um bar simples a poucas quadras do escritório, ergueu os olhos de seu copo de cerveja. Ele piscou, surpreso. Lina. Pensei que você tivesse ido embora. Eu fui. Posso me sentar? Perguntou Helena, indicando a cadeira vazia à sua frente. Ele assentiu lentamente. A desconfiança em seu rosto. Claro. Mas é melhor não me verem com você. Não se preocupe, ninguém está olhando, disse Helena, sentando-se. Eu só queria saber se você estava bem. Vi como ela olhou para você. Mário deu um suspiro cansado. Oh, de sempre. Aquilo que ela fez com você, não foi a primeira vez. Nem será a última. Ela já fez isso com outros? Perguntou Helena, sua voz cuidadosamente neutra. Fez. Ela vive disso, ele resmungou, tomando um gole de cerveja. Lembra da Cida, da Copa. Foi demitida porque o café de Beatriz estava amargo demais. E o garoto do correio. Oh, Jonas. Humilhou o menino na frente de todo mundo porque ele entregou um envelope no departamento errado. E ninguém nunca fez nada. Uma reclamação ao RH. Mário soltou uma risada amarga. Reclamar para quem? O diretor de marketing, o Sr. Guimarães, a protege. Dizem que eles têm um caso. Qualquer reclamação contra ela morre na mesa dele. Quem tenta, acaba na rua. Como você. Uma peça importante do quebra-cabeça se encaixou na mente de Helena. A Padredale vinha de cima. Então todos têm medo. Medo é pouco. É pavor, disse Mário, baixando a voz. As pessoas têm contas para pagar. Famílias para sustentar. Ninguém vai arriscar o emprego por causa de um chefe mimado. Ele olhou para ela, seus olhos cansados carregando o peso de anos de injustiças vistas e caladas. Porque o interesse, Lena. Você está livre dela agora. Porque ninguém deveria passar por isso, disse Helena, e pela primeira vez, um brilho de aço endureceu sua voz. Ninguém. Seu Mário, preciso de um favor. Preciso do contato da Cida. E do Jonas. E de qualquer outra pessoa que ela tenha prejudicado. Ele recuou, balançando a cabeça. Não posso fazer isso, menina. É perigoso. Se ela descobre. Estou frito. Estou a 1 ano da aposentadoria. Helena se inclinou para a frente, sua expressão intensa. Eu garanto que ela não vai descobrir. E eu prometo a você que as coisas vão mudar. Muito em breve. Havia algo na maneira como ela falou. Uma autoridade, uma certeza que não combinava com a imagem de uma faxineira demitida. Mário a estudou por um longo momento, uma luta interna estampada em seu rosto. Finalmente, ele pegou um guardanapo e uma caneta. Ele anotou 2 números de telefone e o empurrou pela mesa. Tome cuidado, Lena. Ele sussurrou. Essa mulher é uma cobra. Helena pegou o guardanapo. Cobras podem ser esmagadas. E é por isso que eu vou ser diretora e vocês vão continuar sentados aí. Beatriz Vargas olhou para sua equipe com um sorriso presunçoso. Ricardo, o jovem analista, engoliu em seco. Isso foi,
Desnecessário, Beatriz. A faxineira não tinha culpa. Desnecessário. Ela rebateu, ajeitando seu blazer. Foi uma demonstração de força. De padrões. É disso que esta empresa precisa. É isso que o conselho vai ver na minha apresentação. Ela se virou para a grande tela de projeção em sua sala, onde os slides de sua apresentação estavam abertos. Gráficos coloridos mostravam uma curva de crescimento acentuada. Eles vão ficar impressionados. Guimarães já me garantiu que o cargo de diretora é praticamente meu. Mas e a presidente do conselho? Perguntou Ricardo, a voz baixa. Dizem que ela pode aparecer na reunião. Ela está afastada há meses. Ninguém a conhece de verdade. Beatriz riu, um som de puro desdém. A misteriosa Helena Alencar. Uma viúva que herdou a empresa. Ela não entende nada de negócios. Fica escondida em algum spa na Europa. A cadeira dela vai estar vazia. Como sempre. O show é todo meu. Uma imagem da faxineira, Lena, passou por sua mente. O olhar vazio e desafiador. Ela sentiu um arrepio momentâneo, mas o afastou. Aquela faxineira foi um bom exemplo. Limpeza feita. Literalmente. Agora, vamos focar no que importa. Ela apontou para um gráfico na tela. Essas projeções. Precisamos que pareçam ainda mais otimistas. Ricardo, refaça esses cálculos. Quero que o crescimento pareça 30 maior. Mas, isso não é real. São dados inflados, ele protestou fracamente. É chamado de marketing, querido. Vender um sonho, disse Beatriz. Sem sequer olhar para ele. Guimarães aprova. O conselho vai adorar. E eu vou conseguir o que eu quero. Fim da discussão. Ela andava pela sala, ensaiando suas falas, a confiança irradiando de cada poro. Ela estava no topo do mundo, cega para a tempestade que se formava sob seus pés. Sua mente estava apenas na promoção, no poder, no prestígio. A faxineira demitida já era uma memória distante e insignificante. Uma barata que ela havia esmagado no caminho para o sucesso. A Império Global precisa de uma líder visionária, ela praticou. Gesticulando para a sala vazia. Alguém que não tem medo de tomar decisões difíceis para garantir o crescimento. E essa líder sou eu. Ela parou e se virou para sua equipe, que a observava em silêncio temeroso. Aplausos. Ela perguntou, com um sorriso que não alcançava os olhos. Ninguém se moveu. Ótimo. Agora, silêncio. A genialidade precisa de concentração. Ela disse que eu tentei envenená-la. Cida, a ex-funcionária da Copa. Mexia nervosamente em sua xícara de café. Seus olhos não encontravam os de Helena. Tudo porque ela estava de mau humor e achou o café amargo. Ela gritou. Disse que eu era uma incompetente tentando prejudicá-la. Helena mantinha uma expressão calma, mas sua mente trabalhava furiosamente. E você foi ao RH. Fui. Cida respondeu com uma risada sem alegria. Falei com a analista, uma moça chamada Laura. Ela parecia simpática, anotou tudo. No dia seguinte, eu fui demitida por mau desempenho. Laura foi transferida para a filial do Acre uma semana depois. Então o RH está comprometido. Helena concluiu em voz alta. Era pior do que ela pensava. Comprometido. Eles são os cães de guarda dela e do Guimarães, disse Cida, finalmente olhando para Helena. Por que você quer saber de tudo isso, Lena? O que você pode fazer? Justiça, disse Helena, a palavra soando estranha e poderosa. Mas preciso de mais do que histórias. Preciso de provas. Ela se inclinou sobre a mesa. Cida, você se lembra de algo em comum? Algum detalhe? Entregas estranhas, reuniões suspeitas, qualquer coisa. Cida pensou por um momento, seu rosto se contraindo em concentração. Tinha uma coisa. Uma vez por mês, um fornecedor de material de escritório, um tal de Sérgio da Printmax, ia direto para a sala de Beatriz. Ele nunca deixava nada. Nenhum material. Eles ficavam lá dentro por uns 10 minutos. E depois ele saía com um envelope. Os olhos de Helena se estreitaram. Um fornecedor que não entrega nada. Exato. E a parte estranha é que eu vi Beatriz reclamando uma vez. Ela disse no telefone onde estão as novas cadeiras ergonômicas. Eu aprovei a verba há meses. Mas as cadeiras nunca chegaram.
A gente continuou usando as velhas quebradas. Uma luz se acendeu na mente de Helena. Verbas aprovadas para materiais que nunca apareciam. Um fornecedor que saía com envelopes. Era um esquema clássico de desvio. Você tem o nome completo desse fornecedor. O nome da empresa. Helena perguntou, sua voz urgente. Acho que sim. Print Mac Soluções Corporativas. O nome dele é Sérgio Ricaldi. Helena pegou seu celular, digitando discretamente as informações sob a mesa. Em segundos, ela enviou uma mensagem criptografada para Arthur. Investig. Print Max, Sergio recalled. Contratos com o débito de marketing. Urgente. Ela guardou o telefone e olhou para Cida. Obrigada. Você foi mais útil do que imagina. Só tome cuidado, Lena, Cida advertiu. Eles destroem quem entra no caminho deles. Eu não entro no caminho, disse Helena. Sua voz baixa e fria. Eu sou o caminho. Acabando. Arthur, me explique isso. Agora. Helena estava em um quarto de hotel anônimo, o laptop aberto à sua frente. A voz de Arthur, tensa, saiu pelos alto-falantes. É pior do que imaginávamos, senhora. A Print Max é uma empresa de fachada. Não há escritórios, não há funcionários. Apenas uma conta bancária. E os pagamentos mensais da Império Global são significativos. E a assinatura. Helena pressionou, os olhos fixos em uma cópia digitalizada de um contrato. Falsificada, disse Arthur. Usaram uma amostra da assinatura de Mário de Lima. O segurança, de um formulário antigo. Ele é o aprovador oficial em todos os contratos fraudulentos. Ele é o bode expiatório perfeito. Se houver uma auditoria, a culpa recai toda sobre ele. Uma fúria silenciosa e letal percorreu Helena. Usar um homem honesto, à beira da aposentadoria, como escudo para seu crime. Era a mais profunda das covardias. O que mais, Arthur. A um e-mail. De Beatriz para o diretor Guimarães. Enviado hoje, Arthur fez uma pausa, como se hesitasse em continuar. Ela o informa que vai demitir Mário amanhã. No final due expedient. A justificativa negligência com os protocolos de segurança. Um dia antes da reunião de acionistas, Helena murmurou. Era um cálculo cruel. Ela o descarta antes que ele possa, por algum acaso, falar com alguém do alto escalão. E o mais importante, demiti-lo um dia antes do prazo de aposentadoria o privaria de seus benefícios completos. Exatamente, confirmou Arthur. Ela economiza o bônus de aposentadoria dele, o que conta como mais um corte de custos para a apresentação dela. É brutalmente eficiente. Helena fechou os olhos. A imagem de Mário. Seu rosto cansado, sua gentileza simples, veio à sua mente. O homem que a avisou para ter cuidado. O homem que, sem saber, carregava o peso dos crimes de Beatriz em seu nome. Aquela foi a gota d'água. A linha que Beatriz nunca deveria ter cruzado. Arthur, disse Helena, sua voz agora perigosamente calma. Prepare um e-mail. Anônimo. Para ser enviado amanhã, às 5 da tarde, para o chefe do RH e para o departamento jurídico. Apenas para eles. Qual será o conteúdo, senhora? O e-mail vai citar, em detalhes, os artigos da legislação trabalhista sobre demissão pré-aposentadoria. Vai incluir uma estimativa precisa do custo de um processo judicial por assédio moral e demissão injusta. E vai sugerir, sutilmente, que uma investigação mais profunda sobre as finanças do departamento de marketing pode revelar inconsistências. Um sorriso gelado tocou os lábios de Helena. Não vamos impedi-la. Vamos deixá-la caminhar até a beira do penhasco. E então, vamos dar um pequeno empurrão. Entendido, senhora. O e-mail estará pronto. Ótimo. A reunião de acionistas é depois de amanhã, disse Helena. Seus olhos se abrindo, refletindo a tela do computador. A apresentação de Beatriz não será sobre sua promoção. Será sobre sua queda. Seu Mário. Feche a porta. Beatriz Vargas estava sentada atrás de sua mesa de mogno, parecendo uma rainha em seu trono. Mário entrou, o chapéu de segurança nas mãos, o rosto marcado pela apreensão. Senhora Vargas. Mande-me chamar, Sim Mario. Sente-se, ela disse. O Tom falsamente solicitado. Temos um problema. Houve uma falha de segurança no seu turno ontem.
A porta dos fundos ficou destrancada por exatos 7 minutos. O rosto de Mário empalideceu. Mas isso é impossível. Eu verifiquei pessoalmente. Eu sempre verifico. Os registros digitais não mentem, disse Beatriz, batendo em uma pasta sobre a mesa. É uma negligência grave. Você sabe o que isso significa, não sabe. Ele sabia. Seus ombros caíram. A aposentadoria, os benefícios, o futuro tranquilo. Tudo se desfazendo diante de seus olhos por uma acusação que ele não entendia. Senhora, eu trabalho aqui há 30 anos. Nunca tive uma única advertência. E é por isso que isso me dói tanto, Mário. Ela mentiu, a simpatia forçada em sua voz. Mas eu tenho padrões. A empresa tem padrões. Infelizmente, terei que encerrar seu contrato. Efetivo imediatamente. O golpe o atingiu como um soco. Ele abriu a boca para protestar, para implorar, mas as palavras não saíram. Nesse exato momento, o telefone de mesa de Beatriz tocou, um som estridente que os fez pular. Ela atendeu com irritação. O que foi? Estou em uma reunião. A voz do outro lado era de Fernando, o chefe do RH. E ele não parecia nada feliz. Beatriz, que diabos você está fazendo? Acabo de receber um e-mail muito preocupante. Um e-mail. Sobre o quê? Ela perguntou, impaciente. Sobre a demissão de Mário de Lima. O e-mail cita 3 artigos da Lei de Proteção ao Pré-Aposentado. Estima uma multa de 6 dígitos por demissão injusta. E, o pior de tudo, sugere que uma investigação sobre as práticas financeiras do seu departamento seria do interesse dos acionistas, disse Fernando. Sua voz tensa. O jurídico também recebeu. Eles estão em pânico. Beatriz congelou. Seus olhos se moveram de seu telefone para o rosto confuso de Mário. Quem enviou esse e-mail? É anônimo. Não rastreável. Beatriz, cancele essa demissão. Agora. Não temos como vencer isso em um tribunal. E eu não quero nenhuma auditoria em suas contas, entendeu? A cor sumiu do rosto de Beatriz. Um suor frio brotou em sua testa. Aquilo não era uma coincidência. Era um ataque. Alguém sabia. Beatriz. Você está aí. A voz de Fernando insistiu. Sim. Sim, estou, ela gaguejou. Forçando um sorriso para Mário. Fernando, foi tudo um mal-entendido. Um erro nos registros. Mário, peço desculpas. Você pode voltar ao seu posto. Está tudo bem. Mário, completamente atordoado, apenas assentiu e saiu da sala, fechando a porta atrás de si. Beatriz bateu o telefone no gancho. Sua mente disparou. Quem poderia ter feito isso? Tinha que ser alguém de dentro. Alguém que a odiava. A imagem da faxineira, Lena. Voltou a assombrá-la. Seu olhar desafiador. Não. Impossível. Era só uma faxineira. Mas a semente da paranoia havia sido plantada. Quem foi? Beatriz invadiu a sala de sua equipe, batendo a porta com força. Todos se encolheram. Um de vocês me apunhalou pelas costas. Ricardo, o analista, levantou a cabeça. Do que você está falando, Beatriz? Não se faça de idiota. Ela gritou, seu rosto vermelho de raiva. O e-mail. A tentativa de demissão do segurança. Alguém vazou isso para o RH. Foi você. Ricardo. Cansado de inflar meus números. Achou que seria um herói. Eu não sei do que você está falando, ele disse, a voz firme, embora seus olhos mostrassem medo. Ninguém aqui faria isso. Mentira. Ela cuspiu, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Vocês todos me odeiam. Eu vejo em seus olhos. Mas deixem eu dizer uma coisa, eu sou a única coisa que impede este departamento de afundar. E depois que eu for promovida, vou me lembrar de cada um de vocês. Sua paranoia estava fora de controle. Ela olhava para cada rosto, procurando um sinal de culpa. Sua mente não conseguia aceitar que a ameaça pudesse vir de fora. Tinha que ser um traidor. Voltem ao trabalho, ela rosnou. Antes de se trancar em sua sala. Ela se sentou em sua cadeira, o coração batendo descontroladamente. A confiança que ela sentia havia se esvaído, substituída por uma ansiedade corrosiva. Ela abriu a apresentação para a reunião de acionistas.
Mas as palavras e os gráficos dançavam em sua frente. Sua mente continuava voltando ao e-mail anônimo. Investigação sobre as práticas financeiras do seu departamento. Um calafrio percorreu sua espinha. E se eles investigassem? E se descobrissem sobre a Printmax? Guimarães a protegeria, mas até que ponto? Distraída, ela começou a fazer alterações nos slides. Em sua pressa para tornar os números ainda mais impressionantes, para ofuscar qualquer dúvida, ela cometeu um erro. Um erro simples, mas fatal. Ela moveu uma coluna de dados em uma planilha vinculada, desalinhando todos os gráficos de lucro. As imagens nos slides ainda pareciam impressionantes, mas os dados brutos por trás delas agora contavam uma história de prejuízo, não de crescimento. Cega pela raiva e pelo medo, ela não percebeu. Ela salvou o arquivo, sentindo uma pontada de satisfação. Vamos ver quem vai rir por último, murmurou para si mesma. A imagem da faxineira voltou. O rosto impassível. A maneira como ela se afastou, sem pegar o dinheiro. Beatriz balançou a cabeça. Irritada. Porque ela continuava pensando naquela mulher insignificante. Era o estresse. A pressão. Ela enviou a versão final da apresentação para o servidor da reunião. O ato estava feito. O erro estava selado, esperando silenciosamente para explodir em seu rosto no momento mais importante de sua carreira. Ela se recostou, respirando fundo, tentando recuperar a compostura. A ameaça havia passado. Ela tinha vencido. Pelo menos, era o que ela acreditava. O que você fez? Mário encontrou Helena na mesma mesa do bar. Sua voz era um sussurro urgente. Uma mistura de espanto e medo. Ela Amy Demeter. Estava tudo acabado. E então, o telefone tocou. Ela ficou branca como papel. De repente, era tudo um mal-entendido. Helena tomou um gole de sua água. Às vezes, as pessoas reconsideram suas decisões quando são lembradas das consequências. Isso não foi uma reconsideração, Mário insistiu, sentando-se. Isso foi outra coisa. Ela voltou para o escritório como um furacão, gritando com todo mundo. Ela está assustada. Eu nunca a vi assim. Ele olhou para Helena, seus olhos buscando respostas. Foi você. Não foi. O Mário do RH me contou sobre um e-mail anônimo. Tem o seu dedo nisso. Eu disse que as coisas iriam mudar, disse Helena, sem confirmar ou negar. A promessa está de pé. Um silêncio se instalou entre eles. Mário a estudou, tentando entender a mulher à sua frente. Ela não parecia uma faxineira. Havia uma autoridade nela, uma calma perigosa que ele nunca tinha visto antes. Quem é você, Lena? De verdade. Eu sou alguém que não gosta de ver gente boa sendo pisoteada, ela respondeu. Seu olhar firme. Amanhã é a grande reunião anual de acionistas. A senhora Vargas vai apresentar os resultados dela. Mário bufou. A apresentação. Ela fala disso há meses. Acha que vai virar diretora. Ela vai subir naquele palco e mentir para todo mundo, como sempre faz. Talvez, disse Helena, um sorriso enigmático surgindo em seus lábios pela primeira vez. Ou talvez a apresentação não saia como ela planeja. A maneira como ela falou enviou um arrepio pela espinha de Mário. Não era uma esperança vazia, era uma declaração de fato. O que vai acontecer amanhã? Justiça. Mario. Vai acontecer justiça, disse Helena. Ela se levantou, deixando uma nota de R$100 sobre a mesa. Tenha um bom turno amanhã. E preste muita atenção. Acho que vai ser um dia memorável. Espere, ele chamou. Dizem que a presidente do conselho, a dona da empresa, pode aparecer. Ninguém nunca a viu. Acha que é verdade? Helena parou na porta e olhou para ele por sobre o ombro. Eu não contaria com a ausência dela, disse ela. Algumas pessoas gostam de fazer uma entrada dramática. Ela saiu, deixando Mário sozinho com suas perguntas e uma crescente sensação de que a Terra estava prestes a tremer sob a Império Global. Ele olhou para a nota de R$100 na mesa. Era muito mais do que o troco da água. Era um sinal. O jogo estava virando, e ele estava, de alguma forma, no centro de tudo. Pela primeira vez em anos. Ele sentiu uma fagulha de esperança. Eu sou a vanguarda do progresso.
A força imparável que levará a Império Global a um novo patamar de lucratividade. Beatriz ensaiava em frente ao espelho de seu apartamento luxuoso. O tablet na mesa ao lado exibia seus slides. Ela estava tão obcecada com a entrega, com a cadência de sua voz, que seus olhos passavam pelos gráficos sem realmente registrá-los. A imagem era o que importava. A percepção de sucesso. Ela não pode me tocar, disse Beatriz para seu reflexo. Seja lá quem for o covarde que enviou aquele e-mail. Amanhã. Eu serei intocável. Serei diretora. Ela pegou o tablet e passou rapidamente pelos slides mais uma vez. O gráfico de crescimento estava lá, imponente. A seta apontava para o céu. Perfeito. Ela não clicou para ver os dados brutos. Por que faria isso? Ela mesma os havia ajustado. Ela confiava em sua própria fraude. A quilômetros de distância, em um hotel cuja descrição era sua principal virtude, Helena não precisava de espelhos. Ela estava sentada em uma poltrona de couro. A luz de um abajur iluminando os papéis em seu colo. No topo da pilha estava um dossiê com uma capa simples. Nele, apenas 2 palavras: Beatriz Vargas. Arthur, você está com tudo pronto para amanhã? Ela perguntou, o celular no viva voz sobre a mesa. Sim, Sra. Alencar. Acesso remoto ao projetor da sala do conselho está garantido. Os arquivos de áudio estão prontos para serem reproduzidos. E as cópias impressas do dossiê financeiro estão em um envelope lacrado, com o meu assistente, que as entregará diretamente a mim quando a senhora der o sinal. E a segurança? Perguntou Helena. Mário foi designado para a porta principal da sala de reuniões. Ele não sabe o porquê, mas seguiu as ordens do novo chefe de segurança que a senhora nomeou interinamente. Helena folheou o dossiê. Extratos bancários da Printmax. Cópias dos e-mails entre Beatriz e Guimarães. Testemunhos assinados por Cida e Jonas. Uma cópia da assinatura falsificada de Mário. Era um arsenal. E quanto ao erro na apresentação dela? Você confirmou? Perguntou Helena. Confirmado, senhora. Ela desalinhou a fonte de dados. Os gráficos estão visualmente positivos. Mas qualquer um que clique para expandir detalhes verá um prejuízo de 20 no último trimestre. É um erro de amador, nascido do pânico. Um sorriso fino tocou os lábios de Helena. Era mais perfeito do que ela poderia ter planejado. Beatriz não seria apenas exposta por suas mentiras, seria humilhada por sua própria incompetência. Excelente, Arthur. Execute o plano exatamente como ensaiamos. Sem desvios. Sim, senhora. Helena desligou e se levantou. Ela caminhou até o armário e abriu as portas. Lá dentro, pendurado em uma capa protetora, estava um terno azul marinho. Cortado com uma precisão implacável. Não era uma roupa. Era uma armadura. Beatriz estava se preparando para um show. Helena estava se preparando para uma execução. Beatriz, você está deslumbrante. A futura diretora, sem dúvida. A bajulação de um gerente de outro departamento era música para os ouvidos de Beatriz. Ela sorriu, apertando a mão dele. Estamos trabalhando para isso, Carlos. O importante é o crescimento da empresa. A sala do conselho fervilhava com conversas abafadas e o cheiro de café caro. Diretores, acionistas importantes e os gerentes mais promissores estavam todos lá. Era o centro do poder da Império Global, e Beatriz se sentia perfeitamente em casa. Seu ataque de paranoia da noite anterior havia desaparecido, substituído por uma confiança de aço. Ela olhou para o Sr. Guimarães, que lhe deu uma piscadela de encorajamento. Ela se sentou em seu lugar designado, perto da frente, sua pasta de couro contendo uma cópia impressa de sua apresentação. Seu olhar se deteve na cabeceira da longa mesa de carvalho. A cadeira de couro alta, reservada para a presidente do conselho, estava vazia. Era um trono vago, e ela mal podia esperar para, um dia, chegar perto dele. Ridículo, ela sussurrou para Guimarães. Herdar uma fortuna e nem se dar ao trabalho de aparecer. Melhor para nós, querida, ele respondeu em voz baixa. Menos supervisão. O CEO interino, um homem chamado Afonso, pigarreou no microfone, trazendo a sala ao silêncio. Bom dia a todos. Bem-vindos à nossa reunião anual de acionistas. Ele olhou brevemente para a cadeira vazia. Vamos começar.
Embora ainda estejamos aguardando nossa presidente, Helena Alencar. Ela nos informou que pode haver um pequeno atraso. Um murmúrio percorreu a sala. Então ela realmente viria. Beatriz sentiu uma pontada de irritação. Que audácia! Aparecer depois de meses e ainda por cima se atrasar. Ela esperava que a viúva reclusa não tentasse roubar seu momento de glória. Primeiramente, a pauta financeira geral, continuou Afonso, seguida pelas apresentações departamentais. Começaremos com o marketing, liderado pela nossa talentosa gerente. Beatriz Vargas. Beatriz sentiu um arrepio de prazer. Nossa talentosa gerente. A promoção estava no papo. Ela abriu sua pasta, os olhos brilhando de antecipação. Tudo estava correndo exatamente como planejado. O incidente com o segurança, o e-mail anônimo, tudo parecia pequeno e distante agora. Eram apenas obstáculos menores em sua ascensão inevitável. Ninguém na sala notou o leve estalo na porta dos fundos. Ninguém viu a figura que entrou silenciosamente e permaneceu nas sombras, perto da entrada. Afonso, pode prosseguir, disse Beatriz com um sorriso confiante, inclinando-se para o microfone. Estou pronta quando você estiver. Ela se sentia invencível. O centro do universo. E no auge de sua arrogância, ela não percebeu o silêncio repentino de Afonso, nem o jeito que seus olhos se arregalaram ao olhar para a porta. Ela não ouviu os passos. Quem é essa? Que falta de respeito! Interromper a reunião. Beatriz sussurrou para Guimarães, os olhos fixos na figura que avançava pela sala. A mulher caminhava com um propósito frio. Seus saltos produzindo um som agudo e rítmico no piso de mármore. O silêncio na sala era total. Todas as conversas morreram. Todos os olhos seguiram seu progresso. Ela não olhou para ninguém. Seu olhar estava fixo em um único ponto, a cadeira vazia na cabeceira da mesa. Deve ser uma assistente do Afonso, presumiu Guimarães, mas sua voz carregava um tom de incerteza. Havia algo na postura da mulher, uma aura de poder inquestionável que não combinava com a de uma subordinada. A mulher chegou à cabeceira da mesa. Em vez de parar para falar com o CEO interino, ela simplesmente puxou a cadeira pesada de couro. O som arrastado ecoou na sala silenciosa. E então, ela se sentou. Afonso, o CEO, levantou-se abruptamente, quase derrubando seu copo d'água. Senhora Alencar. Nós não a esperávamos tão discretamente. A sala inteira prendeu a respiração. Alencar. O nome pairou no ar como uma carga elétrica. A mulher, Helena Alencar, ajeitou o microfone à sua frente. E então, ela ergueu o rosto, permitindo que a luz da sala a iluminasse por completo pela primeira vez. Do outro lado da mesa. O sorriso de Beatriz Vargas congela. Seu cérebro se recusava a processar o que seus olhos estavam vendo. Era impossível. Não podia ser. O rosto. Era o mesmo rosto. O rosto da faxineira. Da inútil. Da Lena. Um som estrangulado escapou da garganta de Beatriz. O sangue drenou de seu rosto, deixando-a com uma palidez cadavérica. O ar pareceu ficar rarefeito. Uma onda de náusea e vertigem a atingiu com a força de um trem. Suas mãos, antes firmes sobre sua pasta, começaram a tremer incontrolavelmente. Helena percorreu a sala com o olhar. Um olhar frio e penetrante que fez vários membros do conselho se mexerem desconfortavelmente em suas cadeiras. Seu olhar passou por Beatriz sem um pingo de reconhecimento, como se ela fosse apenas parte da mobília. Finalmente, ela se dirigiu a Afonso, sua voz calma, mas carregando um peso que encheu cada canto da sala. Desculpem o atraso. Houve um lixo que precisei jogar fora antes de vir. O duplo sentido da frase atingiu Beatriz como um soco no estômago. Ela não era uma convidada na festa. Ela era o prato principal. Por favor, continuem, disse Helena Alencar, recostando-se na cadeira. A senhorita Vargas estava prestes a nos deslumbrar com sua apresentação. Não estava. A armadilha estava armada. E Beatriz acaba de entrar nela de bom grado. Senhorita Vargas. Estamos esperando. A voz calma de Helena Alencar cortou a névoa de pânico de Beatriz. Todos os rostos na sala estavam virados para ela. Rostos que antes a olhavam com admiração e inveja agora a examinavam com uma curiosidade predatória. Eles sentiam o cheiro de sangue na água. Sim,
Claro, Beatriz gaguejou, a voz um fiapo do que era. Ela se levantou. Suas pernas parecendo feitas de borracha. Suas mãos tremiam tanto que ela quase derrubou suas anotações. Ela caminhou até o púlpito. Cada passo parecia levar uma eternidade. Ela não ousava olhar para Helena, mas sentia o olhar dela queimando em sua pele. Era um pesadelo. Um pesadelo do qual ela não conseguia acordar. A faxineira. A mulher que ela humilhou, que ela demitiu, que ela esmagou sob seus sapatos caros, estava sentada na cadeira mais poderosa da empresa. Bom dia, ela começou, sua voz falhando. Ela pigarreou, tentando desesperadamente recuperar o controle. Meu nome é Beatriz Vargas, e hoje vou apresentar os resultados extraordinários do departamento de marketing. As palavras que ela ensaiara por semanas agora soavam vazias e estúpidas. Seu cérebro estava em branco. Ela se virou para a tela, esperando que o primeiro slide a salvasse. A imagem de um gráfico com uma seta ascendente apareceu. Como podem ver, tivemos um crescimento recorde no último trimestre. Ela olhou para sua cópia impressa, tentando ler suas próprias anotações, mas as letras se embaralhavam. O rosto de Lena, a faxineira, estava sobreposto a tudo. A memória do café derramado, do dinheiro jogado no chão, repetia-se em sua mente como um filme de horror. Um crescimento impulsionado por estratégias inovadoras e uma gestão de custos eficiente. Ela recitou mecanicamente. Do outro lado da mesa, Guimarães, seu chefe e cúmplice, estava pálido. Ele também havia reconhecido o rosto. A armadilha não era só para ela. Era para ele também. Ele tentou lhe dar um olhar encorajador, mas parecia mais um olhar de pânico compartilhado. Beatriz sentiu um pingo de suor escorrer por sua testa. Ela precisava se recompor. Era só uma mulher. O que ela poderia saber? Ela não poderia provar nada. Era a palavra de uma gerente sênior contra quem? Uma faxineira. Uma falsa onda de coragem a invadiu. Talvez ela pudesse virar o jogo. Talvez pudesse fingir que não a reconhecia. E esses números, ela disse, tentando forçar confiança em sua voz, são apenas o começo. Com minha liderança como diretora, eu posso. Um momento. Por favor, dá a voz de Helena a interrompo. Não era alta, mas silenciou a sala instantaneamente. Antes de falarmos sobre o futuro, disse Helena, seus olhos frios fixos em Beatriz, vamos examinar o presente um pouco mais de perto. Ou melhor, o passado recente. Ela fez um gesto sutil com a mão. Arthur, por favor, coloque os números reais na tela. O que é isso? Isso não está certo. A voz de Beatriz saiu aguda, beirando a histeria. O gráfico dela havia desaparecido, substituído por uma planilha detalhada. Colunas de números mostravam despesas, receitas, no final. Um resultado final destacado em vermelho vivo 20. Prejuízo. Isso é sabotagem, ela gritou, apontando um dedo trêmulo para a tela. Alguém alterou minha apresentação. Helena Alencar permaneceu imóvel em sua cadeira, a expressão impassível. Ninguém alterou sua apresentação, senhorita Vargas. Nós apenas clicamos em expandir detalhes no seu próprio gráfico. Parece que, em sua pressa, você cometeu um pequeno erro de formatação. Um murmúrio chocado percorreu a sala. Um erro tão básico. A humilhação era palpável. Ricardo, o jovem analista da equipe de Beatriz, baixou a cabeça. O rosto vermelho. Ele sabia daquele erro. Ele havia tentado avisá-la. Estes, continuou Helena, sua voz cortante como vidro, são os números reais, extraídos diretamente do nosso sistema financeiro central. Eles mostram um departamento que não apenas falhou em atingir suas metas, mas que ativamente custou dinheiro à empresa no último trimestre. Ela se virou para o conselho. O crescimento recorde que lhes foi prometido é uma mentira. Uma fraude. Não é fraude. Beatriz protestou, sua mente girando em busca de uma saída. É uma projeção estratégica. Os números brutos não contam toda a história. Então vamos ouvir a história toda, disse Helena, inclinando-se para a frente. Por exemplo, vamos falar sobre a sua gestão de custos eficiente. Poderia nos explicar o contrato de R$300 mil com a Printmac Soluções Corporativas para material de escritório. O nome atingiu Guimarães como um raio.
Ele se encolheu em sua cadeira, tentando se tornar invisível. Beatriz ficou sem palavras. Como ela poderia saber da Printmax? Aquele era seu esquema mais secreto, mais bem guardado. A Printmax é um dos nossos fornecedores mais confiáveis, ela conseguiu dizer. Sério. Helena ergueu uma sobrancelha. Isso é estranho. Porque, de acordo com a nossa investigação, a Printmax não tem um escritório, não tem funcionários e não entregou uma única caixa de clipes de papel a esta empresa. Mas eles certamente receberam nossos pagamentos. Todos os meses. O silêncio na sala era agora pesado, sufocante. A acusação não era mais sobre incompetência. Era sobre roubo. Onde você conseguiu essa informação? Beatriz exigiu. O desespero transformando sua voz em um rosnado. Você não tem o direito. Eu tenho todos os direitos, disse Helena, sua voz baixando para um nível perigosamente calmo. Afinal, o dinheiro que você estava desviando era meu. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar. Então, ela deu o próximo golpe. Mas talvez você não estivesse sozinha nisso. Afinal, a aprovação final para esses pagamentos precisava de uma assinatura superior. Não é mesmo? Sr. Guimarães. Todos os olhos na sala se viraram para o diretor de marketing. Ele parecia um homem que acabará de ver seu próprio fantasma. Foi ele. Foi ideia dele. A acusação de Beatriz ecoou pela sala silenciosa. Ela apontou para Guimarães, o rosto contorcido em uma máscara de pânico e traição. Ele me coagiu. Ele disse que se eu não aprovasse os contratos com a Printmax, minha carreira estaria acabada. Eu fui uma vítima. O quê? Beatriz, sua mentirosa. Você veio a mim com o plano todo pronto. Mentiroso. Você me usou. Ela gritou de volta. Os membros do conselho observavam a cena patética, uma mistura de nojo e fascínio. A fachada de profissionalismo havia desmoronado, revelando a podridão por baixo. Helena Alencar observou a troca de acusações com um tédio calculado. Ela deixou que eles se atacassem por alguns segundos, expondo sua própria culpa em sua tentativa de culpar o outro. Então, ela ergueu a mão. Chega. A sala silenciou imediatamente. Sua lealdade um ao outro é comovente, disse Helena, com um sarcasmo cortante. Mas não precisamos depender de suas palavras. Felizmente. Vivemos em uma era digital. Ela assentiu para Arthur, que estava discretamente em um canto da sala com um laptop. Arthur, por favor, toque o arquivo de áudio intitulado Vantagens da Maquiagem. Um clique. E então, a voz de Beatriz encheu a sala, clara e inconfundível. Era uma gravação de telefone, obviamente feita sem o conhecimento dela. Não se preocupe, querido. Maquiar os relatórios é fácil. O pessoal do conselho só olha para os gráficos bonitos. Eles não entendem os detalhes. E com o dinheiro da Printmax, podemos finalmente comprar aquele apartamento em Angra. A voz de Guimarães respondeu, rindo. Você é um gênio do mal, Bia. É por isso que eu te adoro. A gravação continuou por mais 30 segundos, os dois se vangloriando de sua fraude, rindo da incompetência percebida de seus superiores. Quando o áudio terminou, um silêncio mortal se instalou. O rosto de Beatriz estava desprovido de qualquer cor. Ela olhava para os alto-falantes como se fossem serpentes. Era uma conversa privada. Íntima. Como essa gravação é ilegal. Ela conseguiu sussurrar. A voz rouca. Vocês não podem usar isso. Sobre a legalidade, nossos advogados podem discutir isso com os seus mais tarde, disse Helena, descartando a objeção com um aceno de mão. O que ela prova, sem sombra de dúvida, é que vocês dois não eram vítima e agressor. Eram parceiros. Ela se levantou, sua presença dominando a sala. Isso não é mais uma discussão sobre desempenho. É uma investigação criminal. Ela olhou para Beatriz, e pela primeira vez, seus olhos se encontraram diretamente. Neles, Beatriz não viu raiva. Viu algo muito pior. A indiferença fria de um juiz prestes a proferir uma sentença. Sua tentativa de promoção acabou, senhorita Vargas. Sua carreira nesta empresa acabou. A única questão agora é quanto tempo você passará na prisão. Afonso. Vem aqui. A ordem de Helena foi dita em voz baixa, mas ecoou como um tiro na sala silenciosa. Afonso,
O CEO interino levantou-se como um autômato e caminhou até a cabeceira da mesa. Seu rosto estava coberto por um suor frio. Você é o CEO interino, disse Helena. Sem rodeios. A responsabilidade final pela supervisão é sua. Explique-me como um esquema de desvio de centenas de milhares de reais passou despercebido sob o seu comando por mais de um ano. Afonso engoliu em seco. Senhor Alencar, eu confiava em meus diretores. Guimarães sempre apresentou relatórios impecáveis. Eu não tinha motivos para duvidar. Você não tinha motivos ou não se deu ao trabalho de procurar. Helena rebateu. Seu trabalho não é confiar. É verificar. Você falhou. Foi um lapso, eu admito. Ele começou a dizer. Não foi um lapso. Foi negligência. Ela o cortou. Uma negligência que quase custou milhões à empresa. No entanto. Helena fez uma pausa, deixando a tensão aumentar. Ela pegou uma pasta fina que Arthur havia colocado discretamente à sua frente. Eu revisei suas ações nos últimos 6 meses. Você vetou 2 propostas de investimento de alto risco de Guimarães e abriu uma investigação interna no departamento de logística que revelou pequenas fraudes. Ela olhou para ele, seus olhos avaliadores. Você não é corrupto. Apenas complacente. E talvez um pouco covarde. Afonso baixou a cabeça. A humilhação queimando em seu rosto. Era verdade. Por isso, você não será demitido hoje, continuou Helena. Você será rebaixado. A partir de agora, você é o diretor de operações. Vai se reportar diretamente a mim. E sua primeira tarefa será liderar uma auditoria completa em todos os departamentos, sem exceção. Entendido. Sim, senhora. Entendido, ele murmurou, um misto de alívio e vergonha em sua voz. Ele havia perdido o cargo mais alto. Mas não seu emprego. Era uma misericórdia que ele não merecia. Helena então se virou para o resto do conselho. Que isso sirva de lição. A era da complacência acabou. A cultura de confiar sem verificar que permitiu que esta podridão crescesse está terminada. A partir de hoje, haverá responsabilidade. Seu olhar varreu a mesa, parando em cada diretor. Alguns desviaram o olhar. Outros tentaram parecer confiantes, mas o medo era visível. Guimarães, disse Helena, voltando sua atenção para o diretor de marketing agora em desgraça. Sua carreira, obviamente, acabou. Mas antes de você sair, há uma última formalidade. Ela apertou um botão em seu console. Arthur, mostre-nos a assinatura de aprovação do contrato da Printmax. Na tela, apareceu a imagem de uma assinatura tremida. Mário de Lima. Esta assinatura é falsa, declarou Helena. E nós sabemos quem a falsificou. Mas eu gostaria de ouvir de você, Guimarães. Quem assinou este documento? Guimarães olhou para Beatriz, depois para Helena. Ele estava acabado. Não havia mais nada a perder, exceto talvez um pingo de dignidade. Ou a chance de uma sentença menor. Foi a Beatriz, ele disse. A voz vazia. Ela falsificou a assinatura. Ela disse que era o bode expiatório perfeito. O primeiro dominó havia caído, e estava prestes a derrubar todos os outros. Acordos. Que acordos, senhorita Vargas? A pergunta de Helena foi suave, quase casual, mas cortou o ar tenso. O apelo desesperado de Beatriz havia pendurado no ar, expondo algo que deveria permanecer enterrado. Vários diretores se enrijeceram em seus assentos. O diretor financeiro, um homem chamado Cláudio, engoliu em seco. A diretora de RH, Lúcia, de repente ficou muito interessada em um ponto em branco na mesa. Eu não disse nada sobre acordos, gaguejou Beatriz, percebendo o erro monumental que havia cometido. Disse sim, afirmou Helena, seus olhos se estreitando. Você falou em nossos acordos e nossos favores. Por favor, elabore. Estou fascinada. Ela se levantou lentamente e começou a caminhar ao redor da mesa, sua presença silenciosa aumentando a pressão a cada passo. Vamos ver, favores. Ela meditou em voz alta. Seria como o favor que a senhora Lúcia, nossa diretora de RH, lhe fez ao transferir a analista Laura para o Acre. Convenientemente abafando a primeira reclamação contra você. Lúcia empalideceu. Isso é um absurdo.
Foi uma transferência padrão. Uma transferência padrão que aconteceu 48 horas depois que a analista registrou uma queixa de assédio moral contra a senhorita Vargas. Helena contrapôs, sem sequer olhar para ela. E o favor que o Sr. Cláudio, nosso diretor financeiro, lhe prestou ao ignorar os alertas de seu próprio sistema sobre os pagamentos recorrentes a um fornecedor não verificado. A Printmax. Cláudio abriu a boca. Mas nenhum som saiu. Ele estava pego. Eles me devem. Beatriz gritou, a racionalidade abandonando completamente. Eu ajudei a encobrir o caso do Cláudio com a estagiária. Eu enterrei as reclamações sobre o nepotismo da Lúcia. Nós todos nos ajudamos. É assim que as coisas funcionam. A confissão explícita, nascida do puro desespero, fez a sala arfar. Ela não estava apenas se afogando, estava puxando todos os outros para o fundo com ela. Helena parou atrás da cadeira de Cláudio. Então, o que a senhorita Vargas descreve é uma teia. Uma rede de corrupção, chantagem e acobertamento que se estende até os mais altos níveis desta empresa. Não eram apenas duas maçãs podres. Era o cesto inteiro. Ela voltou para seu lugar na cabeceira da mesa, seu rosto uma máscara de fúria controlada. Eu não vim aqui hoje apenas para demitir uma gerente. Eu vim para limpar a casa. Ela olhou para Lúcia e Cláudio. Vocês dois. Peguem seus pertences pessoais e saiam do prédio. Seus acessos foram revogados. A auditoria de Afonso começará em seus departamentos. Você não pode fazer isso, protestou Lúcia. Somos diretores. Vocês eram diretores. Helena corrigiu, sua voz tão fria quanto o gelo. Agora, vocês são o assunto de uma investigação interna que, muito provavelmente, se tornará uma investigação policial. A teia havia sido exposta. E Helena estava prestes a cortá-la, fio por fio. Contatos. Poder. Helena repetiu as palavras de Beatriz com um leve tom de curiosidade, como um cientista examinando um inseto moribundo. Por favor, me illumin, Senhorita Vargas. Quem são esses contatos poderosos que virão resgatá-la? Beatriz, agora encurralada e com os olhos selvagens, olhou ao redor da sala. Seus ex-aliados, Cláudio e Lúcia, estavam sendo silenciosamente escoltados para fora por seguranças. Os outros diretores e acionistas a olhavam com desprezo aberto. Não havia ajuda ali. Vocês todos vão se arrepender disso, ela ameaçou, a voz trêmula de raiva impotente. Eu construí a imagem deste departamento. Eu trouxe os maiores clientes. Sem mim, vocês não são nada. Vamos verificar essa afirmação, disse Helena calmamente. Arthur, por favor. Mostre-nos o relatório de retenção de clientes do departamento de marketing nos últimos 2 anos. Uma nova tela apareceu. Mostrava uma queda acentuada. Mais de 30 dos clientes de longo prazo haviam encerrado seus contratos. Como pode ver, explicou Helena, como se falasse com uma criança, enquanto você estava ocupada construindo sua própria imagem e desviando fundos, nossos clientes estavam indo embora. Você não construiu o departamento, senhorita Vargas. Você o canibalizou. A prova irrefutável de seu fracasso, exibida para todos verem. Pareceu quebrar algo dentro de Beatriz. A negação deu lugar a uma súplica patética. Ela se virou para os acionistas, os homens e mulheres mais ricos da sala. Por favor, pensem nos seus investimentos. Uma mudança de liderança tão drástica, um escândalo, isso vai derrubar o valor das ações. Mantenham-me no cargo, e eu conserto tudo. Eu dobro os lucros. Foi só um deslize. Um acionista idoso na primeira fila, o Sr. Monteiro, um dos fundadores da empresa ao lado do pai de Helena, pigarreou. Senhorita, disse ele. A voz grave. O valor de nossas ações já está em risco por causa da sua fraude. A única maneira de restaurar a confiança do mercado é removendo o câncer. E o câncer, minha cara, é você. O repúdio foi total. Unânime. Ela era um pária. O desespero tomou conta dela. Ela voltou seu ódio para a única pessoa responsável por sua queda. Você, ela cuspiu para Helena. Essa faxineira. Você planejou tudo isso. Você me humilhou de propósito. Eu não precisei humilhá-la, Beatriz, disse Helena. Pela primeira vez usando seu primeiro nome. A familiaridade era mais cortante que qualquer insulto.
Você fez um excelente trabalho humilhando a si mesma. Eu apenas acendi as luzes para que todos pudessem ver. Beatriz deu um passo à frente, como se fosse atacar. Eu não vou para a cadeia. Eu não vou perder tudo por sua causa. Isso não está mais em minhas mãos, disse Helena, seu rosto uma máscara de indiferença. E a propósito, quando você diz tudo, temo que as notícias sejam ainda piores do que você pensa. O que é isso agora? Beatriz perguntou. A voz exausta. Ela não tinha mais forças para gritar. Na tela, apareceu um extrato de cartão de crédito. No topo, o nome Beatriz Vargas e o logotipo da Império Global. Abaixo, uma lista de despesas. Achei que o conselho gostaria de ver como sua verba de marketing foi aplicada, disse Helena, sua voz ecoando na sala silenciosa. Ela se levantou e pegou um apontador a laser, mirando no primeiro item. R$ 25.000. 00. Hotel Fasano. Descrição: reunião estratégica de final de semana. Nossos registros mostram que não havia nenhuma reunião agendada. Estranho. O laser moveu-se para baixo. R$ 15.00000. Boutique Chanel. Descrição: brindes para clientes VIP. Curiosamente, nenhum cliente relatou ter recebido algo. O ponto vermelho continuou sua descida implacável. R$ 40.000,00. Joel Hiria Greif. Descrição: presentes de fim de ano para a equipe. Ricardo, Helena chamou o analista, que se encolheu. Sua equipe recebeu joias de presente no Natal. Ricardo engoliu em seco. Mas encontrou coragem para responder. Não, senhora. Recebemos uma cesta básica. Um murmúrio de nojo percorreu a sala. A mesquinhez do ato era quase tão chocante quanto o roubo. E o meu favorito, disse Helena, o laser parando em uma série de cobranças. R$ 80.00000. Spada Luxo. Cobranças semanais. Descrição: programas de bem-estar corporativo. Ela desligou o laser e se virou para Beatriz, cujo rosto era uma tela em branco de choque. Você não estava apenas desviando dinheiro através de contratos falsos, Beatriz. Você estava usando a empresa como seu cofrinho pessoal. Férias, roupas, joias. Tudo pago com o dinheiro que deveria ter sido usado para fazer seu trabalho. Helena voltou ao seu lugar. A soma total de seus gastos pessoais no cartão corporativo no último ano excede seu salário anual. Isso não é apenas motivo para demissão. É peculato. Um crime federal. A palavra crime finalmente pareceu penetrar na negação de Beatriz. A realidade a atingiu. Não se tratava de perder um emprego ou uma promoção. Tratava-se de barras de ferro e um uniforme de presidiária. Ela olhou ao redor da sala. Seus olhos vazios. Não havia mais luta nela. Apenas o silêncio oco da derrota absoluta. Ela havia construído um castelo de cartas baseado em arrogância e fraude, e uma única rajada de vento o havia derrubado completamente. Somando o desvio da Printmax e o abuso do cartão corporativo, estamos falando de um rombo de quase R$ 1 milhão, concluiu Helena, sua voz final e fria como a de um carrasco. A auditoria mal começou. Tenho certeza de que encontraremos mais. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para a mulher destruída à sua frente. O show acabou. Beatriz. Seguranças. A voz de Helena era baixa, mas carregava uma autoridade inquestionável. A porta da sala do conselho se abriu. 2 seguranças altos e imponentes entraram, mas foi a figura que os liderava que atraiu todos os olhares. Era seu Mário. Ele não usava seu uniforme surrado de sempre. Vestia um terno de segurança novo e impecável, com a insígnia de chefe de segurança brilhando em seu peito. Sua postura não era mais a de um homem cansado e curvado pelo peso dos anos. Ele estava ereto, seus ombros para trás. Uma expressão de dignidade tranquila em seu rosto. Ele caminhou com passos firmes e deliberados, parando diretamente em frente a Beatriz. Beatriz ergueu os olhos para ele. Seu cérebro, já sobrecarregado, lutou para processar a cena. O segurança que ela tentará demitir sem piedade estava ali, olhando para ela de cima, não com ódio, mas com uma espécie de desinteresse profissional. A inversão de poder era total, absoluta e humilhante. O que você está fazendo aqui? Ela sussurrou, a voz rouca. Mário não respondeu à pergunta dela.
Em vez disso, ele falou com uma clareza e firmeza que ninguém naquela sala jamais o ouvirá usar. Senhorita Beatriz Vargas, Senhor Ricardo Guimarães. Em nome da diretoria da Império Global, peço que nos acompanhem. Guimarães, que estivera encolhido em sua cadeira o tempo todo, levantou-se como um homem indo para a forca. Ele não disse uma palavra. A luta já o havia abandonado há muito tempo. Mas Beatriz permaneceu sentada, paralisada. Por favor, senhora. Não torne isso mais difícil do que precisa ser, disse Mário, seu tom ainda respeitoso. O que de alguma forma tornava tudo ainda pior. Você não pode me tocar. Ela sibilou, uma última centelha de sua antiga arrogância vindo à tona. Você é um ninguém. Um velho. Antes que ela pudesse terminar o insulto, Helena falou da cabeceira da mesa. Ele é o novo chefe de segurança da Império Global, efetivo a partir de hoje. Ele tem toda a autoridade necessária. E, ao contrário de você, ele a conquistou com 30 anos de lealdade e integridade. A declaração final esmagou o último resquício de resistência de Beatriz. Lentamente, como se seus membros pesassem uma tonelada. Ela se levantou. Seu olhar vazio encontrou o de Mário. No rosto dele, ela não viu triunfo. Viu apenas o cumprimento do dever. E essa ausência de emoção foi o golpe final. Para ele, ela não era mais uma tirana a ser temida. Era apenas um problema a ser removido. A polícia foi notificada e está esperando no térreo, Mário informou-os em voz baixa, mas audível para toda a sala. Eles vão escoltá-los a partir de agora. Enquanto Mário e os outros seguranças conduziam Beatriz e Guimarães para fora da sala. Um silêncio profundo se instalou. Ninguém ousou falar. Todos assistiram à saída da mulher que, uma hora atrás, era o epítome do poder e do sucesso. Agora, ela era apenas uma criminosa sendo levada para enfrentar a justiça. A faxina havia, de fato, começado. Sentem-se, todos. A ordem de Helena fez com que os diretores restantes, que haviam se levantado parcialmente durante a comoção, voltassem a seus assentos rapidamente. O ar na sala ainda estava pesado com o espectro do que havia acontecido. O que vocês acabaram de testemunhar não foi um ato de vingança, começou Helena. Sua voz calma, mas firme. Foi um procedimento de saneamento. A doença que infectou esta empresa foi diagnosticada e removida. Agora, começamos o tratamento. Ela olhou para cada rosto, um por um. A cultura de medo, nepotismo e acobertamento que permitiu que pessoas como Vargas, Guimarães, Lúcia e Cláudio prosperassem, morre hoje. Neste exato momento. A partir de amanhã, uma equipe de auditores independentes, contratada por mim, iniciará uma revisão completa de todos os departamentos. Sem exceção, ela anunciou. Qualquer irregularidade, por menor que seja, será investigada. Se você tem algo a esconder, sugiro que se apresente voluntariamente. A honestidade será recompensada com clemência. A ocultação será punida com demissão sumária. A ameaça velada pairou no ar. Uma chance de redenção, mas com um prazo de validade curto. Em segundo lugar, estou instituindo uma nova política de tolerância zero contra qualquer forma de assédio moral ou abuso de poder, continuou ela. Qualquer funcionário, de qualquer nível, que se sentir desrespeitado ou maltratado terá um canal de comunicação direto e anônimo com o meu escritório. Cada reclamação será pessoalmente revisada por mim. E eu garanto a vocês, a retaliação não será tolerada. Ela se virou para Afonso. Afonso, sua primeira tarefa como diretor de operações será implementar este novo sistema de denúncias. Quero funcionando em 48 horas. Sim, Sr. Alencar, ele respondeu, a voz cheia de uma nova determinação. Ele havia recebido uma segunda chance e não a desperdiçaria. Finalmente, disse Helena, sua voz suavizando um pouco. O mérito voltará a ser o único critério para avanço nesta empresa. Não mais conluios, não mais favorecimentos. As promoções serão baseadas em desempenho, integridade e na capacidade de tratar seus colegas com respeito. Desde o estagiário até o diretor. Ela se recostou em sua cadeira. Estas são as novas regras. Não são negociáveis. Vocês podem escolher se adaptar e fazer parte de uma império global mais forte e mais justa, ou podem seguir o caminho dos seus ex-colegas.
A escolha é de vocês. Pela primeira vez naquele dia. A atmosfera na sala começou a mudar. O medo deu lugar a um respeito relutante, para alguns, a um vislumbre de esperança. A tirania havia caído. Uma nova ordem, baseada em princípios que haviam sido esquecidos há muito tempo, estava sendo estabelecida. A reunião está encerrada, declarou Helena. Agora, vão trabalhar. Eu quero meu advogado. Eu exijo fazer uma ligação. A voz de Beatriz ecoou no corredor estéril da delegacia. Ninguém prestou atenção. Ela era apenas mais uma executiva de colarinho branco em um terno caro. Descobrindo da maneira mais difícil que o poder corporativo não se estende a uma cela de detenção. Seu advogado finalmente chegou, um homem de aparência cansada que parecia já ter perdido a batalha. Doutor Mendes, tire-me daqui, ela exigiu, agarrando as barras da cela. Process OS. Processa aquela mulher por tudo o que ela tem. O Dr. Mendes suspirou, abrindo sua pasta. Beatriz, acalme-se. Gritar não vai ajudar. Ajudar. Eles arruinaram minha vida. Aquela faxineira. Aquela faxineira é Helena Alencar, ele a corrigiu. A Vosgrave. A única dona da Império Global. Ela tem recursos ilimitados. E, o mais importante, ela tem provas. Provas contundentes. Ele tirou uma folha da pasta. A empresa entrou com uma ação civil pedindo o ressarcimento de R$1,2 milhão, valor que a auditoria preliminar já encontrou. Seus bens foram congelados por ordem judicial. Apartamento, carro, contas bancárias. Tudo. Beatriz olhou para ele, incrédula. Congelados. Tudo. Tudo, ele confirmou. E isso é o menor dos seus problemas. O Ministério Público aceitou a denúncia por peculato. Fraude e formação de quadrilha. A fiança foi negada. Você vai ficar aqui até o julgamento. A realidade a atingiu como uma parede de tijolos. A arrogância finalmente se desfez, substituída por um pânico gelado. Não, não. E o Guimarães? E os outros? Guimarães está na cela ao lado, disse o advogado, sem rodeios. E ouvi dizer que Cláudio e Lúcia já fecharam um acordo de delação premiada em troca de sentenças mais leves. Eles vão testemunhar contra você. A traição final. Seus cúmplices, seus amigos. A estavam jogando aos lobos para se salvarem. O telefone do advogado tocou. Ele atendeu, ouviu por um momento e seu rosto ficou ainda mais sombrio. Inteiro. Obrigado. Ele desligou e olhou para Beatriz. Eram os jornais. A notícia vazou. Escândalo na Império Global, gerente acusada de fraude milionária. Seu nome e sua foto estão em toda parte. Você é um pária, Beatriz. Nenhuma empresa séria vai tocar em você de novo, mesmo que você consiga evitar a prisão, o que eu duvido muito. Ela deslizou pela parede fria da cela, caindo no chão de concreto. O terno caro, os sapatos de grife. A bolsa de luxo, nada daquilo importava agora. Eram apenas adereços em uma peça que havia chegado ao seu fim trágico. Ela perdeu tudo. O emprego, o dinheiro, a reputação, a liberdade. E por quê? Por um sapato manchado de café. Não. Não por isso. Foi por causa do que o sapato representava, seu desprezo, sua arrogância, sua crença de que algumas pessoas eram simplesmente melhores que outras. Naquela cela fria e solitária, Beatriz Vargas finalmente entendeu o preço de estar errada. Você queria me ver. A voz de Helena era calma. Desprovida de triunfo. Ela não estava na sala de visitas da delegacia. Estava na sala de interrogatório, onde Beatriz havia sido levada para uma última formalidade antes de ser transferida. Era um favor que seus advogados haviam conseguido. Um último encontro, cara a cara. Beatriz ergueu a cabeça. Ela não usava mais seu terno poderoso. Vestia um macacão laranja sem forma, fornecido pela prisão. Seus cabelos, antes impecáveis, estavam desgrenhados. Seus olhos, antes cheios de fogo, estavam opacos e vazios. Por quê? Beatriz sussurrou. A única palavra que sua mente conseguia formar. Por que tudo isso? Toda essa encenação, se disfarçar de faxineira. Você poderia ter me demitido a qualquer momento. Helena sentou-se na cadeira de metal do outro lado da mesa. Você acha que isso foi por sua causa? Beatriz a encarou,
confusa. Não foi ponto não, disse Helena. Isso nunca foi sobre você. Beatriz. Você era apenas o sintoma mais visível. Eu não vim para o Império Global para caçar uma gerente. Eu vim para entender por que minha empresa estava morrendo por dentro. Porque as pessoas boas estavam com medo e as pessoas ruins estavam no poder. Ela se inclinou para a frente, sua voz baixa e intensa. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Sentir na pele. E você, em sua arrogância, me deu a demonstração perfeita. O café. Beatriz murmurou. Não, Helena a corrigiu. Com uma finalidade cortante. Eu não demiti você por derramar o café. Eu não a destruí por causa de um sapato caro. Eu fiz isso porque, naquele momento, você olhou para uma pessoa e não viu um ser humano. Você viu um objeto. Um obstáculo. Algo a ser descartado. Helena se levantou, o encontro havia acabado. Eu fiz isso porque você se esqueceu da regra mais fundamental, não só nos negócios, mas na vida, continuou ela. Caminhando em direção à porta. A pessoa que limpa o chão merece exatamente o mesmo respeito que a pessoa que se senta na cadeira principal. Ela parou com a mão na maçaneta. Eu não construí um império para que tiranos de baixo escalão pudessem criar seus pequenos feudos de miséria. A empresa vai se recuperar. Vai ficar mais forte. Quanto a você. Helena abriu a porta, sem olhar para trás. Você terá muito tempo para pensar sobre o verdadeiro custo de um par de sapatos. Ela saiu, deixando Beatriz sozinha no silêncio da sala de interrogatório. As palavras ecoando como uma sentença final. Não havia raiva em Helena. Não havia ódio. Havia apenas a fria e implacável lógica da consequência. E essa indiferença era o castigo mais cruel de todos. Senhora Alencar. Cida se levantou quando Helena entrou em seu escritório. Jonas, o jovem ex-mensageiro, fez o mesmo. Ambos pareciam nervosos, deslocados no ambiente luxuoso. Por favor, sentem-se, disse Helena com um sorriso gentil, indicando as poltronas em frente à sua mesa. E me chamam de Helena. Acho que já passamos das formalidades. Eles se sentaram rigidamente. Eu li as notícias, disse Cida, a voz baixa. Sobre tudo. É difícil de acreditar. A verdade, às vezes, concordou Helena. Ela se sentou, não atrás de sua mesa imponente, mas em uma poltrona ao lado deles, diminuindo a barreira de poder. Eu chamei vocês aqui por 2 motivos. Primeiro, para agradecer. A coragem de vocês em falar foi fundamental. Vocês foram as primeiras peças do dominó. Nós só contamos o que aconteceu, disse Jonas. Envergonhado. Muitas pessoas não teriam feito nem isso, contrapôs Helena. O que me leva ao segundo motivo. Ambos foram demitidos injustamente. E eu gostaria de corrigir isso. Ela olhou para Cida. Cida, a posição de gerente da Copa e de eventos internos está vaga. O trabalho envolve supervisionar toda a equipe, gerenciar o estoque e garantir que todos os funcionários sejam tratados com a dignidade que merecem. Eu acho que você seria perfeita para o cargo. Os olhos de Cida se arregalaram. Durant. Mas, eu servia café. Você entende as pessoas. E entende café? Disse Helena com um leve sorriso. Para mim, são as qualificações mais importantes. O salário é o triplo do que você ganhava. Você aceita. Cida ficou sem palavras, apenas assentindo, as lágrimas brotando em seus olhos. Helena então se virou para Jonas. Jonas, o departamento de logística precisa de gente inteligente e honesta. E você conhece este prédio como a palma da sua mão. Estamos abrindo um novo programa de training em gerenciamento de logística. Gostaria de ser o primeiro a participar. Um training. Para ser gerente. Ele gaguejou. Chocado. Mas eu nem terminei a faculdade. A empresa vai pagar por ela, disse Helena simplesmente. Nós investimos em pessoas que demonstram caráter. E você demonstrou. Os dois estavam atordoados, a magnitude da oferta os deixando sem fôlego. Não era apenas uma reparação. Era uma oportunidade de vida. Eu não sei o que dizer. Cida finalmente conseguiu falar. Diga que aceita, disse Helena. Diga que vai me ajudar a construir uma empresa da qual todos nós possamos nos orgulhar. Naquele momento, não havia presidente e ex-funcionários na sala.
Havia apenas 3 pessoas. Unidas pela experiência da injustiça, agora olhando para um futuro onde a decência seria, finalmente, recompensada. O novo amanhecer da Império Global não seria construído apenas com auditorias e novas regras, mas com as pessoas que a antiga ordem havia tentado descartar. Um dia agitado, chefe Mário. A voz de Helena era leve, descontraída. Mário se virou do balcão da copa, uma caneca de café na mão, e um sorriso genuíno iluminou seu rosto cansado. Pode me chamar de Mário, Dona Helena. Chefe, ainda sou estranho, ele disse, sua voz calma. Então você também pode me chamar de Helena. Ela respondeu, servindo seu próprio café. Acho que já passamos por muita coisa juntos. Eles ficaram em silêncio por um momento, olhando pela grande janela da copa que dava para a cidade movimentada abaixo. O sol da tarde lançava longas sombras pelo chão. A agitação frenética do escritório havia sido substituída por um zumbido produtivo e calmo. As pessoas conversavam em voz baixa, sorriam umas para as outras. O medo havia se dissipado. A faxina foi pesada, Helena, disse Mário, finalmente, quebrando o silêncio. Nunca pensei que viveria para ver um dia como este. Era necessária. Ela respondeu, observando o vapor subir de sua caneca. A sujeira estava impregnada nas paredes. E agora? Ele perguntou. O que acontece agora? Agora, nós reconstruímos, disse Helena com uma simplicidade firme. Construímos algo melhor. Um lugar onde o talento pode florescer sem ser sufocado pelo medo. Um lugar onde o trabalho duro e a honestidade são recompensados, não punidos. Ela se virou para ele. E eu vou precisar de gente boa como você para me ajudar a garantir que a sujeira nunca mais se acumule. Mário assentiu. Um entendimento profundo passando entre eles. Pode contar comigo. Vou garantir que as portas certas permaneçam abertas e as erradas, bem fechadas. Helena sorriu, um sorriso verdadeiro, que alcançou seus olhos. A tensão que Chi carregara por semanas finalmente pareceu se dissolver. A fúria gelada que a impulsionara havia sido substituída por um sentimento de paz e propósito. Eu ouvi sobre Cida e o jovem Jonas, disse Mário. Foi a coisa certa a fazer. Foi a única coisa a fazer. Ela corrigiu. Eles são a base sobre a qual vamos construir. Ela ergueu sua caneca em um brinde silencioso. Mário ergueu a dele em resposta. Eles tomaram um gole de seu café. Não era o café amargo da humilhação, nem o café derramado da injustiça. Era o café da vitória. Do recomeço. Sabe, disse Helena, olhando novamente para a cidade. Acho que, pela primeira vez em muito tempo, esta empresa está realmente limpa. Sim, concordou Mário, um brilho de esperança em seus olhos. Agora está tudo limpo. E na tranquilidade daquela tarde, com o cheiro de café fresco no ar. A nova era da Império Global havia, silenciosamente, começado. A faxineira havia terminado seu trabalho. A justiça foi feita, os oprimidos foram elevados e uma nova ordem foi estabelecida. O ciclo está completo.